Você sabia que a habilidade de resolver conflitos é algo que se aprende? E que essa soft skill é muito valorizada no mercado de trabalho? No episódio de hoje te explicamos o motivo e te damos dicas de como se tornar um bom solucionador de problemas. Olá, pessoal, sou Caio Correia e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. E para falar sobre resolução de problemas, hoje eu recebo Renato Avanzi, professor da pós-graduação em Mediação e Resolução de Conflitos da ESPM. O episódio de hoje está sendo gravado em uma das salas conceito da ESPM Tech, um ambiente com recursos tecnológicos para facilitar o processo de aprendizagem e que oferece ainda mais conforto para os nossos estudantes. Renato, seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Caio. Um grande prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Vamos começar então, Renato, falando sobre resolução de conflitos, né? E por qual motivo essa soft skill ela vem sendo cada vez mais demandada no mercado de trabalho? Bom, Caio, a grande questão é o seguinte: todos nós temos problemas na vida. Não dá para passar pela vida sem problemas. E esses problemas têm diversas naturezas. Então, se a gente jogar em dois grandes grupos, você tem um problema que pode ser pessoal ou tem um problema que pode ser profissional. Para as empresas, mesmo que as pessoas tenham problemas pessoais, né, que não tenha um problema específico dentro da empresa, ela leva isso para o campo do trabalho. Então, as empresas ficam muito preocupadas e querem administrar da melhor forma possível a vida, a satisfação, o bem-estar do profissional, para que ele não tenha um problema ou um conflito atrapalhando o desempenho dele dentro da empresa. E a questão é essa: eu tenho que tentar fazer com que este funcionário consiga administrar legal esse problema que ele está enfrentando, né, para não trazer para o dia a dia. Exatamente. E na prática, o que diferencia alguém que sabe resolver conflitos de alguém que não tem essa habilidade, né? A pessoa que vai efetivamente, né, faz aquele problema desaparecer e o isqueirinho, né, que só piora a situação. Sim. A grande questão, o benefício para a empresa é que uma pessoa que consegue resolver rapidamente um problema, ela se torna mais produtiva, com menos desperdício de tempo. Porque se eu tenho um problema e não resolvo, a minha energia acaba sendo concentrada naquele problema que está ali adiante. Então, o que acontece? Eu fico menos produtivo para as empresas. E existe uma lógica no processo do clima empresarial interno, é que se algumas pessoas ficam para baixo, não conseguem dar os próximos passos, não conseguem ter uma energia positiva para resolver os conflitos que estão ali na frente, elas começam a contaminar as pessoas, os demais colegas de trabalho. Então eu costumo dizer isso, que o que acontece é que quando você tem um bom positivismo, você consegue resolver todas as questões à sua frente, você acaba contagiando as pessoas com o bom humor, com a tranquilidade, com a calma. Agora, quando você não consegue resolver isso, aquilo fica como aquele diabinho no seu ombro, infernizando a sua vida, você contamina as demais pessoas com esse baixo astral, com esse problema, essa nuvem negra que você vai carregando na cabeça, né? E, professor, essa capacidade de efetivamente, né, solucionar esses conflitos, é uma habilidade que a gente já nasce com ela, faz parte, né, efetivamente da nossa personalidade e tudo mais, ou pode ser algo que a gente pode desenvolver, a gente pode aprender? Ô Caio, os especialistas dizem o seguinte: todos nós desembarcamos aqui nesta vida com uma base de personalidade. Então, só para dar um exemplo mais concreto, se você tiver gêmeos, trigêmeos, eles nascem da mesma mãe, no mesmo momento, né, com pequena diferença de minutos, mas eles têm personalidades diferentes. Eles agem de forma diferente, eles têm uma forma de encarar a vida diferente. Então essa base já vem com a gente. O que acontece é que depois nós vamos lapidando, aperfeiçoando, incorporando coisas nesta base a partir da convivência com as pessoas, com o nosso meio,
E isso vai trazendo uma lógica diferente para cada um. Agora, a questão de resolução de problemas e conflitos, ela é uma habilidade. E, portanto, o que isso quer dizer? Qualquer habilidade pode ser aprendida. Não existe nada em que você ou nasceu com aquilo e não terá mais alternativa na sua vida, porque uma habilidade ela sempre pode ser adquirida, pode ser aprendida. Isso é fácil da gente ver em várias questões. Por exemplo, ninguém nasce sabendo matemática. Agora, você pega pessoas que têm mais facilidade com a matemática, pessoas que têm um pouco menos de facilidade. Agora, qualquer um consegue aprender o 2 vezes 2, 4 mais 4, isso está passível de aprendizado para qualquer pessoa. O que acontece é, eu quero fazer isso, eu tenho vontade de fazer isso, quero me dedicar, mas é fácil, e uma das propostas, por exemplo, da nossa pós-graduação aqui da ESPM, de mediação e resolução de conflitos, é exatamente isso. É você conseguir incorporar habilidades para lidar legal com essa situação. E justamente aproveitando essa deixa, professor, que você menciona, que é uma habilidade, é algo que a gente pode desenvolver e aprender e aprimorar, eu queria que você desse um spoilerzinho aqui para a nossa audiência de alguns segredos que você acredita que sejam interessantes para uma pessoa ela começar a se desenvolver como uma boa solucionadora, né, de conflitos, se existe alguma técnica ou metodologia específica para que eu possa me direcionar, se eu tenho interesse em me tornar esse facilitador? Olha, existem várias coisas que podem ajudar. Eu vou dar 3 dicas aqui. Uma delas é você se aprofundar, entender um pouco mais as metodologias do processo de decisão. Tá? Por que isso? Porque diante de um conflito, você tem que tomar uma decisão sobre as alternativas que estão na sua frente. Inclusive a decisão de não fazer nada com o conflito. E isso é uma tomada de decisão. E o que acontece? Por que eu preciso pensar e usar alguma metodologia? Porque a grande questão é que, mesmo que eu não tome nenhuma decisão, haverá consequências positivas ou negativas. Então, em todas as decisões, eu tenho ganhos e perdas. Existem metodologias bastante complexas, bastante aprofundadas, e existem algumas mais simples. Então, eu recomendo às pessoas que estão nos assistindo aqui que comecem pelo menos pela metodologia mais simples, que é aquele prós e contras. Então, assim, você primeiro tem um problema, um conflito na sua frente, quais são as alternativas possíveis para solucionar isso, e em cada uma delas prós e contras. Isso é a forma, assim, bem simples, bem dia a dia para nós tentarmos resolver a questão. Agora, somado a essa situação, uma segunda possibilidade que te ajuda muito a enfrentar os conflitos é você estudar. Então, de novo, eu volto a uma opção, que é a nossa pós-graduação aqui de mediação e resolução de conflitos. Porque ela tem uma grade muito extensa e aprofundada para você lidar com qualquer tipo de conflito. Não é só o conflito profissional, mas o conflito pessoal também, que todos nós temos. Nós temos conflitos, inclusive, pessoais, né, individuais. Né? Se eu fico acordado até mais tarde assistindo a minha série favorita, ou se eu vou dormir mais cedo para amanhã estar inteiro para a minha reunião. Então, existem conflitos de todas as naturezas. Então, complementando, eu posso fazer cursos como a nossa pós-graduação aqui, outros tipos de cursos de curta duração, de extensão, e leituras de bons livros. Tudo isso vai te ajudar e vai trazer uma série de informações que vão melhorar a tua habilidade. E o terceiro, vamos dizer, a terceira recomendação, o terceiro ponto que eu sempre sugiro é pratique. Pratique, porque qualquer habilidade depende de prática. Não adianta você estudar, não adianta comprar um livro de autoajuda, que, aliás, dependendo da autoajuda, eu não recomendo. Mas, enfim, não adianta ficar com isso e achar que isso vai resolver a tua vida. Você precisa praticar. Então, assim, enfrente os problemas. E a minha sugestão, se você não costuma enfrentá-los, né, assim, pegar realmente o chifre pelo touro, comece pelos problemas mais simples da sua vida. Qual é o seu próximo problema bastante simples? Faça essa metodologia, né? Escolha as alternativas, faça prós e contras e você vai praticando. Na medida que você percebe que tirar os conflitos da frente melhora a qualidade da sua vida, você provavelmente vai
passar a aplicar isso todos os dias. E Renato, finalizando a nossa conversa, nós demos aí, acabamos de oferecer para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, exemplos positivos do que fazer. E eu queria então finalizar com a pergunta de o que jamais fazer diante de um conflito? Procrastinar. Isso é o principal. Por quê? Porque há uma forte tendência em muitas pessoas a, diante de um conflito e um problema, jogarem embaixo do tapete. Uma hora ele some. Uma hora ele some. Não vai sumir. Esse é o problema. Ele está lá escondido pelo tapete, mas existe. Então, se nós fizermos uma outra analogia, é como você pegar uma massa de pão e colocar para descansar. E o que acontece? Ela cresce. Essa é a lógica de qualquer massa de pão, qualquer massa de bolo. Só que a diferença é que o pão, quando ele cresce e assa, você se delicia com aquela massa. Você vai saborear, ela vai escorregar pela sua garganta. Quando você pega um problema e joga num canto, deixa ele lá descansando, ele cresce também, da mesma forma que a massa de bolo. Só que ele é indigesto. Diferente do pão, você não consegue engolir, ele vai travar na sua garganta. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: nós todos teremos problemas, teremos sapos para engolir ao longo da vida. Só que é preferível você engolir um girino do que um sapo-boi. O girino escorrega pela garganta. E o que significa isso? É tratar o conflito, o problema, quando ele está nascendo, quando ele é pequeno. Se você deixar ele crescer e virar um sapo-boi, cara, vai entalar na garganta, vai ser difícil engolir isso, né? Então, o que jamais você deve fazer é, deixa de lado, um dia desse isso se resolve sozinho. Não é verdade. Isso tem consequências, às vezes, graves, né? Exatamente. Professor, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do nosso programa. Muito obrigado por ter oferecido tanto seu tempo quanto seu conhecimento para a gente. Eu que agradeço, Caio. Estou sempre à disposição aqui. Será um prazer recebê-los na pós-graduação, que tem uma lógica muito legal e aplicada, né? Aqui, se você me permite, só dar uma palhinha sobre este curso. Todas as disciplinas têm metade da aula com conteúdos e metade mão na massa. Isso é uma diferença muito grande, que é aquilo que eu falei da prática. Exatamente. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo. Tchau!